Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É estranho para mim, faz mais de um ano que eu não prego sem máscara, mas está tudo ok aqui, limparam direitinho, então está tudo tranquilo. Primeiro, queria agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma alegria ver pessoas muito queridas, né? Eu olho para um lado, olho para o outro, vejo gente que tivemos a oportunidade de tocar junto, fazer acampamento junto, brincar junto. Devemos ter tido a oportunidade de fazer coisas que os pastores reclamaram também juntos, mas é uma alegria ver famílias, filhos, né, caminhando. A Kelly não pôde estar com a gente aqui hoje, nem a Liz nem a Sara. A gente já faz uns dias que estamos no Brasil, guardamos um tempo em família por precaução, mas as meninas, com mudança de clima, umidade, tiveram alergia, então estão um pouquinho mais irrequietas e ficaram com a mamãe em casa. Eu queria dividir o nosso momento em dois momentos muito claros. O primeiro, 5 minutinhos, falar um pouquinho do que a gente tem feito lá na Espanha e depois pregar a palavra do Senhor. Então, enquanto o pessoal vai colocando aí, se você já pode ir abrindo sua Bíblia em Romanos capítulo 1, que será o texto da nossa mensagem, mas a gente vai ter a oportunidade também de falar um pouquinho daquilo que o Senhor, por sua graça, tem nos permitido viver ali na Espanha, né? Graças ao Senhor, a família cresceu, muitos de vocês oraram pela vida da Kelly no momento da gravidez. Está aí as nossas princesas, a Liz e a Sara, são gêmeas, nasceram no dia 18 de junho do ano passado, vão fazer um ano mês que vem, com a graça do Senhor. As meninas nasceram no meio da pandemia, Kelly teve o período final da gravidez na pandemia, mas graças ao Senhor, nasceram bem, com saúde, estamos bem em família. Kelly teve problemas depois do parto, teve pré-eclâmpsia, ficou internada, ficamos 10 dias no hospital, mas com a graça do Senhor tudo passou e estamos bem com a graça do nosso bondoso Pai. E a Sara e a Liz mandam também um abracinho para vocês, tá certo? Se você pode passar aí, atualmente a gente está na Espanha, eu estava pensando aqui, fazem 10 anos que eu saí de João Pessoa já, e 7 anos que eu saí, quase 7 anos que saímos do Brasil. Servimos na Romênia, o nosso primeiro momento, já fazem quase 4 anos, agora em setembro, fará 4 anos que estamos aqui na Espanha. Na Espanha, especificamente em Extremadura, que é essa região em vermelho que vocês estão vendo aí no mapa, e especialmente em Dom Benito, que é a cidadezinha que vocês estão vendo ali marcada no mapa em verde. Extremadura é uma comunidade autônoma da Espanha que fica no interior da Espanha. A gente está no que é conhecido como Espanha Profunda. É uma região com pouquíssimas igrejas, uma região muito carente do evangelho. Para que vocês possam ter ideia, existem apenas menos de 2% de evangélicos na Espanha atualmente. Existem mais de 300 cidades com mais de 20 mil habitantes sem nenhuma igreja evangélica. E, na verdade, 92% dos municípios espanhóis não têm uma igreja evangélica. Cabe o detalhe que tem municípios na Espanha que tem 500 pessoas, isso também vale levar em conta, né? Mas a gente está exatamente no meio, 300 quilômetros de Lisboa, 300 quilômetros de Madrid, numa região conhecida por ser produtora de tomates, né? É a maior produtora de tomates da Europa, a região que eu moro ali. De cidades conhecidas, só por nomes, vocês vão conhecer Mérida, talvez, uma região de muitos conquistadores, né, que saíram daí. A gente mora do lado de uma cidadezinha muito pequena chamada Medellín, de onde saiu Hernán Cortés, que foi o conquistador do México, e a gente está ali em Dom Benito, dando continuidade a um trabalho de plantação de igrejas. Vocês podem passar o próximo slide, vocês vão ver um pouquinho da Igreja Evangélica Presbiteriana em Dom Benito. Vocês vão ter um pouquinho da foto da nossa igreja ali. Com a graça do Senhor, a gente vem caminhando. Se você tem Facebook, você pode buscar esse mesmo nome que está aí, que você vai encontrar o Facebook da igreja. Nós fazemos as transmissões online, os estudos bíblicos, e você vai poder acompanhar um pouquinho melhor. Estamos ali em Dom Benito há 3 anos para assumir um trabalho, dar continuidade a um trabalho que estava bastante difícil naquele momento por uma saída de uma família missionária. E com a graça do Senhor, tivemos a oportunidade, mesmo em 2020, um ano tão difícil, receber 7 pessoas, 7 adultos e 2 crianças como membros da igreja. Tivemos batismos e recepção de membros no culto de Natal do ano passado. E seguimos caminhando. A limitação é grande. Hoje, às 6 horas da manhã, já vi o culto de lá, né? Acompanhei o culto com os irmãos lá em Dom Benito. E estamos trabalhando numa região
que pessoas de outras cidades vêm para a nossa igreja, porque não tem igrejas nas suas cidades. Então, a gente pede oração dos irmãos. A realidade da Espanha é uma realidade muito difícil para o Evangelho, pouquíssimas igrejas, isso que eu estou vendo na minha frente, praticamente não existe na Espanha, e se levamos em conta igrejas saudáveis, de fé reformada, eu posso dizer que não existe na Espanha. Então, carecemos muito do apoio de vocês. A Espanha precisa de igrejas, de pastores, de plantadores. A Espanha necessita de homens e mulheres fiéis ao Senhor, e a gente está tendo o privilégio de servir ao Senhor ali também. Tá certo? Sem mais delongas, o último, se você deseja contactar a gente, ficou um pouquinho escuro, mas acho que dá para ver. Tem o meu e-mail aí, pastorgabrielneubert@gmail.com. Você pode enviar um e-mail, a gente envia o nosso projeto, as nossas cartas de oração. Se você também tem um desejo de contribuir, você pode entrar em contato comigo aqui, talvez depois da igreja, e a gente pode conversar um pouco, tá certo? Então, é uma alegria poder falar das obras do Senhor, daquilo que Ele tem feito, mas eu entendo que o momento do culto é o momento de expor a palavra. Então, eu te convido a abrir em Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, e estaremos falando sobre o seguinte tema: a graça que salva e a graça que serve. Romanos capítulo 1, de 1 a 7, a graça que salva e a graça que serve. Queridos, vocês foram sorteados pela providência de ser a primeira igreja que eu vou pregar em português, depois de muito tempo pregando em espanhol. Então, se o pastor falar um mais grande, alguma coisa estranha, me perdoe, não é porque eu não sei mais falar português, é simplesmente porque eu não estou mais acostumado a pregar em português, tá bom? A graça que salva e a graça que serve, Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, para ser apóstolo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, mantenha a Bíblia aberta. Pai, te dou graças, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com o teu povo. Eu te agradeço pela vida da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu te dou graças pela sensibilidade missionária desta igreja, do conselho desta igreja. Eu te peço, Pai, que tu possa continuar derramando tua graça abundantemente neste lugar. Mas eu te peço agora, Senhor, com humildade, fala-nos. Pai, tenho a certeza de que ao ler o texto bíblico é o Senhor que fala, mas muitas vezes temos os nossos ouvidos e corações endurecidos pelo pecado e não ouvimos a tua voz. Por isso eu te peço, Senhor, abre o nosso entendimento, sensibiliza o nosso coração, dá olhos para que possamos ver, Senhor, a glória e a maravilha do teu Filho. Assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos perigos da vida cristã é a ideia de que a graça de Deus tem algo a ver com o momento inicial da minha caminhada cristã, ou seja, com a minha salvação, mas que nada tem a ver com a minha vida cristã, com a minha vida de serviço a Deus. É muito comum, por exemplo, a gente pensar assim, olha, vai ter um culto evangelístico, mas olha, eu já sou crente há 20, 30 anos, então o que é que tem a ver isso com a minha vida hoje? Né? É aquela ideia de que a graça de Deus, ela pertence àquele momento que Deus tocou meu coração, mudou meu coração, alcançou a minha vida, fui transformado, mas muitas vezes nós pensamos que eu fui salvo pela graça, mas eu sirvo por meus méritos, por meus dons, pelas minhas habilidades. Tá, pastor, eu compreendo, eu fui salvo pela graça, mas a minha igreja cresce porque eu tenho uma boa retórica, porque eu tenho bons equipamentos, porque eu sei fazer as coisas. Pastor, eu fui salvo pela graça, mas o que eu faço e o que eu caminho é porque Deus tem me dado muito para fazer ou porque eu tenho tal capacidade. Mas, meus irmãos, esse conceito de graça estático, né? Ou seja, que tinha a ver com o início, mas que tem nada a ver com o fim,
não é o conceito bíblico de graça. Eu te digo claramente que fomos salvos pela graça, caminhamos pela graça, servimos pela graça, encontraremos Cristo pela graça, e a graça não só pertence ao momento em que Deus me alcançou, mas pertence a toda a minha caminhada com Deus. É uma graça que serve, mas é uma graça que salva, mas também é uma graça que serve. E isso tem muito a ver com a caminhada missionária. Isso tem muito a ver com a visão que temos de missão e com a visão que temos de reino de Deus. Se somos sensibilizados a olhar para o outro e ser levado a levar o Evangelho a outros, é porque compreendemos que a graça não só nos salva, mas a graça nos moldeia, nos transforma e nos leva a viver o Evangelho e a levar esse Evangelho até os confins da terra. Escolhi pregar no texto de Romanos, porque eu creio que o texto de Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, explica bem esse conceito, entrelaçando ele com a obra missionária. Mas, antes de expor o texto, é bom pensar um pouquinho no contexto que Paulo escreveu essas palavras. Como vocês sabem, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, conhecida como a grande carta, a Magnus Opera do apóstolo Paulo, a grande obra teológica do apóstolo Paulo, é a carta aos Romanos. Praticamente, Paulo toca em todos os pontos da teologia cristã nessa carta. Praticamente, ele aborda todos os temas, desde a ideia da queda, salvação, santificação e eternidade, tudo à luz de Romanos. Mas o que me chama muita atenção é que a carta mais teológica do apóstolo Paulo é fruto do coração do missionário Paulo, não do teólogo Paulo. Por quê? Se você ler Romanos 15, 24, Paulo vai dizer assim: mas agora, não tendo já campo de atividade nessa região e desejando a muitos visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Romanos 15, 23 e 24. Ou seja, o propósito pelo qual Paulo escreve a carta aos Romanos é para chamar uma igreja que ele não conhecia a ser companheiro dele numa viagem missionária até os confins da terra, que para Paulo, naquele contexto, era a Espanha, muito provavelmente Tarsis, o sul da Espanha, era onde Paulo estava pensando em ir naquele momento. E por que Paulo escreve essa carta a Roma? Porque a igreja de Roma estava na capital do império. Coincidentemente, Paulo não plantou a igreja de Roma. A igreja de Roma ela é plantada pelos exilados que fugiram da perseguição na Palestina e chegam à capital do império e ali pregam o evangelho. O evangelho acaba que alcança também as grandes, algumas pessoas do centro político, econômico e militar de Roma. Era uma igreja forte. E Paulo envia uma carta a Roma dizendo: olha, eu quero estar com vocês e quero ser enviado por vocês para chegar na Espanha. Aqui, já de antemão, vemos que uma das grandes dicotomias da vida cristã e da vida eclesiástica não é bíblica. Não podemos separar uma boa teologia de uma boa prática missionária. Não existe conflito entre teólogos e missionários. Não pode existir conflitos entre o pensar teologicamente e o viver missionariamente. As duas coisas pulsavam no mesmo coração, no coração de Paulo. Então, a carta de Paulo aos Romanos é a carta de apresentação do apóstolo a uma igreja que ele não conhecia, dizendo: essa é minha teologia, esta é minha fé, e à luz do que eu creio, eu espero ser enviado por vocês. Por isso que o texto de Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, é a saudação paulina maior do Novo Testamento. Mais grande foi o espanhol. Maior do Novo Testamento. Ou seja, de todas as epístolas paulinas, nenhuma delas tem uma saudação tão grande como os 7 versículos que lemos agora de Romanos. Então, à luz desse contexto e dessas palavras, eu gostaria de falar sobre essa graça que salva e essa graça que serve. À luz desse texto, primeiramente falando da graça que salva, e a graça que salva tem a ver com a mensagem que anunciamos. A graça que salva tem a ver com a mensagem que anunciamos. Agora voltemos ao texto no verso 1. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É muito interessante que Paulo, a primeira menção que Paulo faz à igreja de Roma, não é: olha, me ouçam porque eu sou
um grande apóstolo, me ouçam porque eu sou um grande missionário, me ouçam porque eu sou um grande teólogo. A primeira coisa que Paulo fala é que ele é servo de Cristo. A identidade básica de Paulo é servir a Cristo, é ser doulos, é ser escravo de Cristo. A palavra grega aqui tem a ideia de uma total submissão a um Senhor. Paulo está dizendo, eu venho falar para vocês e venho convidar vocês a se envolverem na obra missionária, não por ser melhor que vocês, não por ser pastor, não por ser apóstolo, mas porque eu sou servo de Jesus Cristo. Meus irmãos, a identidade mais básica de todo crente é ser servo de Cristo. A coisa que deveria nos alegrar mais, fazer com que levantemos todas as manhãs com gozo do coração, com desejo de pregar o Evangelho nas escolas, universidades, famílias, não é porque somos especiais, melhores, não é porque somos, como vai dizer o movimento neopentecostal, o filho do rei, príncipe, cabeça, mas porque somos servos. Servos daquele que sim é Senhor e Rei sobre todas as coisas. E é só num segundo momento que Paulo diz, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Hoje vocês vão ter assembleia extraordinária para votação, não sei de qual função eclesiástica, mas já digo uma coisa para vocês. A nossa identidade básica é ser servo. O que fazemos é função. Paulo é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Somos servos que servem como pastores, missionários, presbíteros, diáconos, evangelistas, mas somos servos de Cristo. E Paulo, ele compreende isso e ele diz que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. A palavra apóstolos em grego significa pegar uma pedra e jogar longe, ser enviado para longe, né? Claro que tem uma característica muito mais autoritativa quando se fala dos 12, mais Paulo, mas o Novo Testamento também utiliza essa palavra num contexto mais missionário. Por exemplo, Barnabé vai ser chamado de apóstolo, não no sentido dos 12, mas no sentido deste que é enviado a pregar o Evangelho em terras distantes, né? Essa pedra lançada mais longe para alcançar aqueles que não ouviram o Evangelho. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, e o apostolado de Paulo tinha que ver com ser separado para o Evangelho de Deus. A palavra separado aqui tem a ideia de ser colocado ao lado para um uso específico, tem uma ideia muito próxima da palavra santidade. A palavra santidade, no contexto bíblico, tem a ideia de ser separado para uma função específica. Paulo compreende que ele é servo, apóstolo, e que ele foi posto ao lado para o Evangelho de Deus. Paulo compreende que o ministério dele, a vida missionária dele, tem a ver, sobretudo, com o Evangelho de Deus. A obra missionária tem a ver com uma mensagem que anunciamos. Podemos ir aos confins da terra, construir grandes impérios, fazer grandes projetos, podemos alcançar multidões, fazer projetos megalomaníacos, mas se não anunciamos o Evangelho de Deus, fazemos qualquer coisa menos a missão de Deus. Porque a obra missionária tem a ver com a proclamação do Evangelho de Deus. A palavra evangelho tem que ver com boas notícias da parte de Deus. A má notícia a gente já sabe, estamos perdidos pelo nosso pecado. Mas Paulo vem anunciar o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, que em Cristo Jesus somos redimidos dos nossos pecados. E aí Paulo começa a descrever muito brevemente, ele vai fazer isso muito mais extensivamente ao longo de Romanos, mas o que é esse Evangelho de Deus? E aí ele diz no verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Olha que coisa interessante, Paulo diz assim, o Evangelho não é uma invenção do Novo Testamento. O Evangelho não é uma invenção dos apóstolos. O Evangelho não é invenção nem mesmo de Cristo. Porque Paulo diz, o Evangelho já havia sido prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Cristo é o cumprimento dessa promessa. O Evangelho é a encarnação dessa promessa. Mas a promessa já estava ali, desde o primeiro momento, quando o homem precisou dela.
eu louvo a Deus e me encanta olhar as Escrituras, e quando a gente chega em Gênesis 3, que é o primeiro momento que o homem precisa de graça, Deus dá graça. Quando o homem peca, Deus vira para a serpente e diz assim: da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus promete o Redentor, e na verdade essa promessa de Gênesis 3,15 é o fio condutor de todas as promessas do Antigo Testamento. Paulo diz: eu não inventei o Evangelho. O Evangelho está exposto nas Escrituras. Eu só explico esse Evangelho, eu só aplico esse Evangelho a Jesus Cristo, que é o cumprimento desse Evangelho. A mensagem que anunciamos, meus irmãos, ela não pode estar só na nossa cabeça e nas nossas ideias. Um dos grandes problemas da igreja brasileira e da igreja de Cristo, de uma maneira geral, é que muitas vezes gostamos de servir ao nosso gosto e não ao gosto do nosso Senhor. Os nossos problemas seriam minimizados se deixássemos de lado as nossas ideias, as nossas aptidões, os nossos conceitos, e nos apegássemos às ideias de Deus, ao conceito de Deus, à palavra de Deus. Devemos ser enviados não para inventar a roda, mas somos enviados para pregar o Evangelho dos nossos pais, o Evangelho de Abraão, Isaac, Jacó, dos profetas, o Evangelho encarnado em Cristo e ensinado pelos apóstolos. E Paulo diz assim: esse Evangelho está ali nas Sagradas Escrituras, já estava ali. E aí no verso 3 ele diz assim: esse Evangelho é com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo deixa claro, meus irmãos, que o Evangelho é sobre Jesus Cristo, que toda a Bíblia é sobre Jesus Cristo. Não que cada versículo da Bíblia fale explicitamente de Cristo, mas que todo versículo da Bíblia tem a ver com algo que vá nos levar a Cristo. Era muito comum no Império Romano dizer que todas as estradas levavam a Roma, e eu posso dizer que todos os versículos levam a Cristo quando corretamente compreendidos. Se é um versículo que fala do pecado, nos leva a lembrar do Redentor que nos salvou do pecado. Se é um versículo que nos fala de perseverança, nos lembra do nosso Redentor que perseverou em face da cruz para nos salvar. Toda a Bíblia é sobre Cristo, e Calvino diz algo muito interessante sobre isso. Expondo esse texto, João Calvino diz assim: essa passagem é notável, pois pela qual somos ensinados que todo o Evangelho está incluído em Cristo, de modo que se alguém remove um passo de Cristo, ele se retira do Evangelho. E é muito interessante que Paulo apresenta o Evangelho à luz das duas naturezas de Cristo. Ele diz assim: segundo a carne, ele era filho de Davi, mas foi designado Filho de Deus pelo poder da ressurreição dos mortos. E aí ele apresenta quem é essa pessoa, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, é extremamente necessário compreender que Cristo é aquele que cumpre os dois lados do problema. Ele é 100% Deus e 100% homem, e reconcilia o homem com Deus, e isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Em tempos de inclusivismos, devemos lembrar que existe um exclusivismo muito claro na fé cristã, que é a verdade de que só Jesus salva. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus leva o homem perdido de volta a Deus. Nada, ninguém, nenhum outro leva o homem pecador aos braços do Pai. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o início desse capítulo é Jesus dizendo, a casa do meu Pai tem muitas moradas. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho para essa casa com muitas moradas. Eu sou o caminho que leva o homem a Deus. A mensagem que anunciamos, ela é central no exercício da missão. A graça que salva é central no exercício da missão. E o que é que tem a ver isso com a nossa vida hoje? Eu gostaria de aplicar algumas verdades deste primeiro ponto, nesse momento do sermão. Meus irmãos, em meio a tempos onde muitos veem o ministério, seja ele na igreja local, ou até mesmo o ministério missionário, como uma maneira de autopromoção,
Devemos lembrar que somos servos e não senhores. Que somos servos, e Jesus vai um pouquinho mais além, né? Jesus diz servos inúteis. Somos aqueles que, se somos usados por graça, não por mérito. Não se engane, meu irmão. Se você toca, canta, limpa um chão, passa um slide, está numa porta, prega, ou você é um grande pastor de uma grande igreja, você só é isso por graça, não por méritos. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Eu lembro de um professor que eu tive de grego que dizia assim: em grego nada é nada. Isso é uma boa coisa para você aprender. Em grego nada é nada. E nada é nada, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa: você não será um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom missionário, um bom pastor, um bom presbítero, um bom diácono. Você não pode fazer nada sem Cristo na sua vida. É tudo por Cristo. Meus irmãos, o Evangelho nos humilha em tempos de egos exaltados, em tempos de autopromoção com cara de piedade, em tempos onde muitos levam a obra missionária com uma fase de piedade, mas visando a autopromoção. Eu sei que se eu tocar nesse ponto, eu comovo mais a gente a participar mais do meu ministério. Se eu coloco essa foto, ou se eu passo esse tipo de vídeo, ou se eu faço esse tipo de coisa. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: a obra missionária e a obra na igreja local não tem espaço para soberba, para o orgulho, para a autopromoção, porque em última instância somos todos servos, chamados para, uns como eu e minha família, para ser missionários, outros como os pastores dessa igreja, pastor Robson, para ser pastores, outros para ser presbíteros, outros para ser mães, pais, professores, advogados, médicos, motoristas de ônibus. Somos servos chamados para. Nunca confunda o chamado para com o que de fato você é. Porque senão Deus vai te lembrar isso, e muitas vezes Ele vai te lembrar disso de uma maneira um pouco dolorosa. Quando pensamos que somos melhores, Deus nos humilha. Não por maldade, mas por amor. E eu me lembro de um texto como implicação, quando Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco para cruzar o mar da Galileia. Diz o texto que Jesus fica orando da outra margem do rio e coloca aqueles homens, e vem uma grande tempestade, o mar fica revolto e aqueles homens estão completamente desesperados. Só que tem um detalhe que às vezes a gente esquece: esses homens eram, em sua grande maioria, o quê? Pescadores. Se você me coloca no meio de um mar revolto, não precisa ser revolto, só precisa ter uma marola, eu já vou ficar nervoso. Mas esses homens sabiam fazer aquilo, eles eram bons naquilo. E Jesus sabia que eles estavam precisando de um chá de umidade. E ele diz assim: vai ali para o meio do mar, vocês vão se perder no que vocês sabem fazer, para que vocês percebam que vocês só sabem fazer o que sabem fazer por graça. Outra implicação, meus irmãos, é que a obra missionária está profundamente enraizada no Evangelho. Somos enviados a proclamar e viver o Evangelho. Se renunciamos ao Evangelho, perdemos o nosso vigor, a nossa força, o nosso poder. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto ao longo da história da igreja que a obra missionária muitas vezes caminha por caminhos separados do Evangelho. E isso é muito triste. Muitas vezes nos comove mais histórias de transformação social, de vida, do que simplesmente a história de um arrependido que foi à fé em Cristo por meio da pregação do Evangelho. Esse é o maior milagre. Esse é o grande milagre. Devemos lembrar que a obra missionária não existe sem o Evangelho. Esse Evangelho é fundamentado nas duas naturezas de Cristo. Não podemos esvaziar o Evangelho com o objetivo de alcançar o perdido. Isso é algo muito equivocado da parte de muitos que trabalham com metodologia de evangelização e implantação de igreja, pensando: olha, vocês têm que dar uma roupagem toda nova, vocês vão fazendo assim, 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 que vocês vão alcançar o perdido. Só que aí desse jeito a gente muda tanto que o que a gente prega mais não é o Evangelho.
Olha, não fala de pecado não, porque pecado afronta. Olha, tira a cruz, porque cruz afronta. Olha, esse negócio de Jesus ser Deus, assim, é muito forte. Diz que ele era um líder político, olha, carismático, um homem de massas, revolucionário, que a coisa vai dar certo. E aí a gente vai esvaziando a mensagem do Evangelho, e não existe obra missionária sem Evangelho. Por isso que a última implicação desse ponto tem a ver com uma das 95 teses de Lutero, a tese 62. A gente fala muito das 95 teses, nunca lemos a maioria, e na verdade tem algumas que são... Lutero deu uma escorregadinha, vocês têm que entender que Lutero estava lá no início, algumas coisas não eram muito claras, mas a 62 é fantástica. Lutero diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto Evangelho de Cristo. O tesouro desta igreja é o Evangelho. O tesouro das nossas igrejas é o Evangelho. Não são nossos templos, não são nossos membros, não é nossa estrutura, não são nossos pastores, não é se temos muito ou poucos. O verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. E no período da Reforma, se conta a história de que um monge caminhou para Roma enquanto a Basílica de São Pedro estava sendo construída, e aquele outro monge que acompanhava na visita disse: olha, não podemos mais dizer, como disse Paulo e Pedro, que não temos nem ouro e nem prata. Olha o que temos aqui. E aí, naquele contexto, o monge mais crente do lado disse assim: olha, mas também a gente não pode mais dizer, levanta, toma o teu leito e anda. O verdadeiro tesouro das nossas vidas é Jesus Cristo. E a última implicação vai em especial para aqueles que sofrem nesses dias. Vivemos tempos difíceis, tempos dolorosos. Particularmente eu e a minha família também. Eu perdi uma irmã há 2 meses, nesse contexto de pandemia. E não pude estar aqui com a minha irmã. Eu não pude acompanhar o velório da minha irmã. Eu não pude estar aqui quando minha irmã estava no hospital. Mas, meus irmãos, a minha irmã está com o Senhor, porque o tesouro dela era Cristo. E eu te digo uma coisa: se o teu coração sofre, lembre que Cristo venceu a morte, e que nada e nem ninguém pode nos tirar das mãos desse Cristo que venceu a morte. Estamos seguros em Deus. Devemos fazer missão, porque muitos choram sem ter consolo verdadeiro. Isso ficou muito claro nesse momento, quando a minha irmã faleceu. Graças ao bom Deus, eu tenho contatos na Espanha com pessoas que não são crentes, e eles mandaram mensagens para mim, com o intuito de tentar consolar, mas na verdade eles não sabiam o que falar, e é verdade. Mas a gente sabe o que falar, a gente sabe onde guardar o nosso coração. E eu te digo uma coisa, que nesses dias de pandemia, teu coração esteja guardado numa cruz vazia, num túmulo vazio, num trono cheio de glória, porque Cristo vive e reina, nada foge do seu controle, a nossa vida está segura nas suas mãos, e nada nem ninguém pode nos afastar do Cristo do Evangelho. É esse Evangelho que anunciamos, é esse Evangelho que muda vidas e transforma vidas. Mas existe a graça que serve, e a graça que serve tem a ver com o ministério que recebemos. Olha, a partir do verso 5. Por intermédio de quem? Quem é esse quem aqui? Jesus, que ele vem citando no verso anterior, tá? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, ou entre todas as nações, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Cristo e a graça que salva, não só nos salva, mas nos faz receber um ministério. Somos chamados a servir, porque a graça que salva é a graça que serve.
E é muito interessante que aqui Paulo se utiliza de uma figura de linguagem, porque quando ele diz receber graça e apostolado, a tradução em português parece que ele está falando de duas coisas, mas na verdade a melhor tradução é uma graça que conduz ao apostolado. Paulo está dizendo, o que eu faço é por graça, o meu serviço é por graça, eu sou apóstolo por graça. Isso precisa ficar claro nas nossas mentes, meus irmãos, porque é por meio de Cristo que recebemos, olha o verbo, receber, não é o verbo ganhar, conquistar, merecer, mas é o verbo receber. O ministério é graça sobre graça. Eu não mereço estar nesse púlpito pregando a palavra, eu não mereço celebrar uma santa ceia, eu não mereço estar na Espanha pregando o evangelho, eu não mereço ser missionário, mas eu te digo uma coisa, meus irmãos, recebemos graça e apostolado. Todo crente foi chamado para servir, não da mesma maneira, mas somos chamados para servir ao Senhor. Recebemos graça e apostolado, e aí Paulo enfatiza que é por graça, dizendo assim, por amor do seu nome. Não é por amor do nosso nome. Muitas vezes quando oramos o Pai Nosso, a gente diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Santifica o teu nome, né? Mas muitas vezes na prática a gente está dizendo assim, vivendo assim, Pai Nosso que estás no céu, santifica o meu nome, seja feita a minha vontade na terra e no céu. Porque a gente quer o nosso pequeno império, o nosso pequeno castelo de areia, que passa um vento e destrói. Mas a gente já vive a ilusão de que aquilo é nosso. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, é por amor ao nome dele, não por amor ao nosso nome, é por graça, não por mérito, é por amor a ele, não ao nome da nossa denominação, ou mesmo das nossas famílias missionárias. O que fazemos ao Senhor, fazemos por graça, para a obediência por fé, entre todos os gentios. A palavra gentil aqui tem a ideia de todas as nações, naquele contexto todos os que não eram os judeus. Então ele diz que ele recebeu esse apostolado por amor ao nome de Deus, e esse apostolado tem a ver com chamar pessoas à obediência por fé, pessoas a serem cativos de Cristo, obedecerem a Cristo, a estarem submissos a Cristo como Paulo é submisso a Cristo. É muito interessante que ele usa o verbo obedecer aqui, que tem muito a ver com o verbo servir, que ele usou no início, porque o servo obedece plenamente ao seu Senhor. O que Paulo está dizendo é, somos servos e somos enviados a pregar o evangelho para que outros servos possam se submeter à vontade de Deus e assim também serem enviados e pregarem o evangelho para que outros possam também se submeter a esse Cristo e a esse evangelho. Servos para a obediência por fé, e aí Paulo brilhantemente diz, entre todos os gentios, entre todas as nações. Eu te digo uma coisa, meu irmão, se a sua visão de vida cristã se limita a essas 4 paredes, você precisa se aprofundar mais nas Escrituras. Porque o objetivo das Escrituras, o objetivo do plano redentor de Deus sempre foi todos os povos. Só estamos aqui porque alguém veio pregar o Evangelho aqui. Isso precisa ser claro. E aí você pode estar pensando, pastor, mas tem tanto o que fazer no Brasil. É verdade. É verdade. Mas eu te digo uma coisa, você não estaria aqui, nesse domingo pela manhã, se há 161 anos, um jovem, já tinha quase morrido com a minha idade, mas veio para o Brasil mais cedo, né? Um jovem chamado Ashbel Green Simonton não tivesse saído de um país que precisava muito do Evangelho na sua época, para pregar o Evangelho aqui. Meus irmãos, a graça que serve nos faz olhar para o perdido e desejar levar-lhes o Evangelho, que faz com que eles possam obedecer por fé a esse Cristo que é o nosso Senhor. Esse movimento, esse desejo precisa estar no nosso coração, sabe por quê? Porque o verso 6 declara, de cujos sois vós também chamados para ser de Jesus Cristo.
O que é que Paulo está lembrando no verso 6? Paulo está dizendo assim: vocês são frutos dessa graça que salva e serve, que alcançou pessoas de distintas nações. Quão ilógico seria se nós, alcançados por essa graça transcultural que nos alcançou, não fôssemos levados a olhar com compaixão e graça aqueles que hoje precisam. Essa igreja local, sem dúvidas, metade dessa igreja local não, metade das pessoas que estão aqui hoje, eu acho que a metade daqui que tem menos, tem mais crentes do que todas as nossas igrejas na Espanha presbiterianas juntas. Como não olhar com amor? Como não olhar com ardente desejo? Como não olhar com compaixão, se também somos nós frutos dessa graça? Se também somos nós alcançados por essa graça, e só os que foram alcançados por essa graça que salva e serve, diz o verso 7, são amados de Deus. A todos os amados de Deus que estás em Roma. Ser amado por Deus não é ter o carro do ano, não é ter o melhor emprego, não é nunca ficar doente. Ser amado por Deus é ser alcançado por graça e servir por graça. É gastar a nossa vida em graça. Já me faltam mais cabelos, a barba já está mais branca. Parte dos cabelos não é pelo ministério, mas pelas gêmeas que tem o seu papel nisso também, né? Mas a vida é um desgaste, queridos. E eu te digo uma coisa, não existe nada melhor do que dar sua vida por Cristo. Jim Elliot disse: não é tolo aquele que larga aquilo que não se pode reter para alcançar aquilo que não se pode perder. Jim Elliot foi um dos missionários que foram mortos ao serem enviados para pregar para uma tribo no Equador, e toda a tribo era canibal e foi morto todo. Ele disse: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não se pode deter para alcançar aquilo que não se pode perder. Se Deus está te chamando para alguma obra em especial, não tema, porque Deus cuida de ti, como Deus cuida da minha família. Em períodos que, quando saímos do Brasil, o dólar era 2,80, o euro era 3,20, eu faço transferência a 7. As coisas não mudaram, não passou a ter novas igrejas, mas a graça aumentou. Porque de onde a gente não sabe, de onde a gente não conhece, de pessoas que eu nunca vi na vida, o Deus da provisão envia a provisão. Sabe por quê? Porque a obra é dele. E ele cuida daqueles que são seus. As últimas implicações, meus irmãos, do nosso sermão de hoje, tem a ver com essa graça que serve. E aí eu gostaria de animar você a compreender que o seu serviço a Deus é por graça e não por mérito. Com isso não estou dizendo que se você vai tocar na igreja você não deve ensaiar. Eu acho que você deve ensaiar. Se você não é afinado, não vá cantar, né? Isso são as coisas lógicas. Mas não pense que você vai ser o melhor porque você canta bem ou porque você faz melhor as coisas. Não pense que você vai ser um grande pastor porque você tem retórica, você sabe falar, você sabe o momento de subir a voz e de falar mansinho. Não é por isso. É por Cristo. E posso te dizer uma coisa, a obra missionária ensina a gente a isso. Porque, por exemplo, na Romênia, eu aprendi a falar romeno, mas falava romeno com sotaque, na Espanha também, provavelmente não, com certeza, mas já parou para pensar, você já teve essa oportunidade de parar para ver um gringo falar? Eu lembro muito do Dr. Shed, que trocava O com A, vivendo aqui há 40 anos, aqui é difícil, eles não têm masculino e feminino, né, no inglês, e o que faz uma pessoa parar e ficar ouvindo? Sabe o que faz uma pessoa parar e ficar ouvindo? Graça. O que fazemos para o Senhor, fazemos por graça. A obra missionária é fruto da graça do Senhor. Devemos restaurar com urgência a verdade bíblica, que o nosso demérito também nos acompanha na vida missionária. Não somos super-heróis. Não vá para o campo missionário pensando que a sua vida vai ser uma biografia
de graça sobre graça, né? A gente gosta de histórias muito bonitas. Charles Studd, tudo isso, você lê, ele ficou 10 anos na China, pregou o evangelho e ninguém se converteu, mas depois de 10 anos... Você já parou para pensar o que é passar 10 anos pregando no lugar e não aparecer ninguém? Bendito 10º ano, mas teve 9 de muita dureza. A vida missionária não é um mar de rosas, a vida cristã não é um mar de rosas. Mas a vida cristã e a obra missionária, mesmo sendo um mar revolto, é um barco em calmaria, porque Cristo está nele. É um barco em calmaria, porque Cristo está nele. A gente canta para as crianças, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E eu digo, vai muito bem mesmo. O mar continua incrivelmente revolto, mas com Cristo tudo vai muito bem. Meus irmãos, a igreja, ela se estende além de barreiras linguísticas, econômicas, sociais. A nossa própria Confissão de Fé de Westminster diz assim: a igreja visível, que também é católica e universal, não está restrita a uma nação, como era sobre a lei. E o que é que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver com o fato de que nós, como igreja local, precisamos olhar além da igreja local. Nós, como igreja local, nós, como igreja presbiteriana de Tambaú, nós, como igreja de Roma, precisamos levar os Paulos que estão desejando ir às Espanhas da vida, para que o evangelho chegue aonde o evangelho não chegou, aonde o evangelho ainda não está bem estruturado, aonde não existe igreja saudável e suficiente para levar a obra mais adiante. Meus irmãos, a graça que salva é a graça que serve. Não separe essas duas coisas, porque se você fica só com a graça que serve, você não compreendeu a beleza do evangelho que faz de pecadores filhos de Deus. Mas se você só fica com a graça que salva, você não compreendeu que essa graça que nos salva transforma toda a nossa história, muda toda a nossa vida e nos faz viver para a glória do Senhor. Para concluir, meus irmãos, esse verso das Escrituras nos ensinou que a graça tem duas facetas, ela salva e ela nos leva a servir. Que a obra missionária é fruto desses dois conceitos de graça. Fomos salvos pela graça e somos enviados, somos servos chamados para o apostolado, somos servos chamados para pregar o evangelho a todos os povos, cumprindo as últimas palavras do nosso Senhor, cumprindo o comissionamento do nosso Senhor, que possamos ser instrumentos pelos quais os eleitos de Deus de todas as nações voltarão à casa do Pai. Pessoas de distintas tribos, povos, línguas e nações estarão diante do trono de Deus no último dia. E isso é a certeza de que com todas as nossas incapacidades, mas com toda a capacidade do nosso Senhor, a obra missionária seguirá adiante. Pode vir pandemias, podem vir crises financeiras, podem vir crises de saúde, mas o reino avança, porque o rei manda com que avancemos. E nada e nem ninguém detém o Cristo do Evangelho. Porque somos enviados. Essa graça que salva e serve deve nos impulsionar como missão no século XXI. Mas podemos olhar o passado e ser animados pela nossa própria tradição reformada. Os Sínodos de Dort, eles dizem nos cânones de Dort, que foi o documento que ficou registrado como fruto dessa reunião que foi chamada para resolver o problema entre o arminianismo e o calvinismo, eles dizem algo muito interessante sobre esse avanço dessa graça que salva. No capítulo 3 e 4, no artigo 11, diz assim: Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do coração do homem. Ele abre o coração fechado, amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso, e introduz novas qualidades na vontade,
Esta vontade estava morta, mas Ele a faz reviver. Era má, mas Ele a torna boa. Estava indisposta, mas Ele a torna disposta. Era rebelde, mas Ele a faz obediente. Ele move e fortalece esta vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. A graça que salva é aquela que entra lá no cantinho do nosso coração e nos leva a servir e transforma a nossa vida. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Pai, te dou graças, Senhor, pelo privilégio de expor a Tua palavra nessa manhã. Pai, te peço, capacita esta igreja cada vez mais, como o Senhor vem fazendo, a cumprir os Teus santos propósitos nessa terra. Pai, nos leva a compreender que a graça que salva também é a graça que nos leva a servir. Pai, nos faz olhar para os que estão longe, porque nós mesmos somos parte dessa grande igreja chamada entre todos os povos para a glória de Deus. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e nos cuidar como igreja do Senhor. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. E para acabar, eu tenho um costume que eu já devia ter feito e esqueci, mas eu vou fazer agora. Para trazer um pouquinho de Dom Benito para vocês, eu queria orar uma vez mais, mas eu queria orar em espanhol, para que você possa lembrar que existem pessoas que não falam o seu idioma e que merecem e carecem do Evangelho de Deus para a salvação de suas vidas. Padre, te doy gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir esta iglesia con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Te doy gracias por la iglesia evangélica presbiteriana aquí en Tambaú. Te doy gracias por la vida de hermanos míos preciosos, amados por ti. Pero te pido, Señor, que tú puedas bendecir abundantemente a esta congregación, que tú puedas animar los ancianos de esta iglesia, los pastores de esta iglesia, para mirar más allá, siempre en obediencia a tu palabra. Padre, te doy gracias porque la gracia que nos ha salvado es también la gracia que nos lleva a servir al Señor. Y te pido, Padre, que esta iglesia sea llamada por ti cada vez más a un compromiso contigo mismo y que seamos nosotros mismos testigos vivos de tu amor y de tu gracia. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén.